Hoje nós vamos aprender como fazer 3 tipos de cruzamento: linha pura, consanguinidade e abertura de sangue. Eu sou Tiago Pedreira, sou médico veterinário, RT da Federação de Criadores da Galinha Balão Tradicional, responsável técnico. Então, hoje vamos aprender e explicar de forma clara os 3 principais tipos de cruzamento utilizados na criação da galinha balão tradicional, com exemplos com exemplos reais e práticos. Se você quer evoluir de verdade na criação de galinha balão tradicional, precisa entender o que acontece por trás dos acasalamentos. Hoje vamos falar sobre 3 pilares da genética: cruzamento de linha pura, consanguinidade e abertura de sangue. Cada um tem seu momento certo, seus benefícios e seus riscos. Vamos entender como usar cada estratégia com inteligência? Então é muito importante que saibamos aprender como utilizar cada cruzamento no momento certo, para que você tenha um melhoramento genético e um salto muito grande na sua criação. Isso vai te proporcionar um diferencial genético, você vai ter a sua marca, você vai ter as aves do seu criatório, você vai ser conhecido pela qualidade das suas aves. Então, esse é o nosso objetivo, é te mostrar como melhorar ainda mais o seu mérito genético em relação a esses 3 tipos de cruzamento, que não tem muita coisa complexa não, são coisas simples, mas que são muito efetivas e que fazem toda a diferença quando você começar a criar. E o que é a linha pura? A linha pura é o cruzamento entre aves da mesma linhagem, ou seja, da mesma raça, com características muito semelhantes. Ou seja, quando você tem animais da mesma raça cruzando entre si, você vai ter animais de linha pura, porque são animais que têm características genéticas muito semelhantes, tanto no genótipo quanto no fenótipo. Lembrando que o fenótipo é a junção do genótipo mais o ambiente, e o fenótipo é toda a extensão do material genético. Então é muito importante que saibamos sobre o cruzamento de linha pura. Quando você cruza linha pura, você vai ter animais puros, porque não tem como você produzir animais com outras características genéticas se você tem uma população estável, entende? Então, isso é muito importante no cruzamento de linha pura. Apesar da galinha balão tradicional ser uma galinha crioula, uma galinha que tem uma maior variabilidade genética, é uma ave que já tem, em média, 75% de características fixadas, o que a torna uma raça. Ou seja, você vai ter variáveis, mas você vai ter 75% de repetibilidade de padrão repetido. Então, tudo isso vai te fazer com que você melhore ainda mais o seu plantel. As suas características vão ser muito mais eficientes quando você cruzar linhas puras. E o objetivo é fixar características desejadas, por exemplo, cor, formato do corpo, padrão de cabeça, padrão de crista, ajustamento das penas, conformação do corpo, se ele vai ser horizontal, se vai ser na vertical. O ideal é que seja na horizontal. Então, tudo isso é muito importante para você fixar essas características. E você fixa ela com a linha pura, através do cruzamento de animais puros. E um exemplo prático. Você tem um trio de galinhas que veio do mesmo criador. E elas têm um bom padrão. Cruzando entre si, você vai reforçar essas características do plantel. E quais são os benefícios que você vai ter? Você vai fixar o padrão, você vai manter essas características, você vai ter uma uniformidade dos descendentes, ou seja, você vai ter uma janela de variáveis, mas você também vai ter uma janela de previsão assertiva. Você vai saber o que vai dar daquele cruzamento. Você não vai ter surpresas, porque você está cruzando uma linha pura. Então, isso é muito importante, pois você vai saber e você vai ter a segurança de quando você vender a sua genética, você dizer, esses animais eles vão sair dessa forma, com a variável X. Perfeito.
você não vai ter surpresas de o cliente chegar para você e te falar: "Ó, nasceu um animal de crista-bola". Como nasceu um animal de crista-bola se meus animais são todos de crista-serra? E é uma característica recessiva. Ou seja, só tem esse gene. Não tem como. Então, você sabendo disso, você vai já dizer, ó, todos os animais que nascerem aqui desses ovos, todos esses pintinhos terão a crista-serra. Aqui é um exemplo prático. Então, quando você cruza a linha pura, onde essas características estão visíveis e elas são próximas umas das outras, as características estão fortemente associadas e fixadas, você não vai ter problemas em relação à uniformidade do seu plantel. Você vai ter aves padronizadas e de excelente qualidade. E devemos ter alguns cuidados em relação ao cruzamento com a linha pura. Um perigo grande é o empobrecimento genético com o tempo, se não houver uma entrada de novos genes. Você pode, às vezes, ter um cruzamento consanguíneo muito excessivo com a linha pura e ter uma seleção e a retirada de alguns genes. E quando se tem a retirada desses genes, tem depressão endogâmica. E às vezes você pode ter algumas perdas. Por exemplo, você pode diminuir o tamanho dos animais ou aumentar demais o tamanho, deixar animais desproporcionais, tudo isso por conta da depressão endogâmica, pela lei do gargalo genético. Quando você começa a cruzar linhas puras e selecionar através dessas linhas puras, você começa a ter a homozigose. E muitos genes deletérios são encontrados na forma homozigótica, porque eles são recessivos. Então, esses genes eles têm que estar bem identificados e você tem que pegar uma linhagem pura o mais saudável possível. Por isso que é importante, num vídeo anterior sobre a seleção de matrizes de reprodutores, você saber o guia de características que cada animal tem, que cada linha tem, linha alta e a linha baixa, os ancestrais, as características que esses ancestrais apresentavam, para você ter uma ideia, ó, essa linha pura, ela está livre dessa determinada doença. Essa linha pura está livre desse tipo de comportamento. Essa linha pura está livre desse tipo de má conversão alimentar. Então, isso vai te dar uma segurança e vai ter uma menor depressão endogâmica. Então, temos que ter muito cuidado com um cruzamento de linhagem pura, de raça pura, para não ter uma depressão endogâmica. E às vezes, para melhorar essa questão genética e diminuir a depressão endogâmica, devemos adicionar novos genes. E como é que adicionamos novos genes? Através de cruzamentos de heterose, utilizando linhas de sangue distintas, mesmo pertencendo à mesma raça, mas linhagens diferentes, que vão fazer com que restabilize o padrão genético. E você pode voltar a trabalhar novamente e não perder a uniformidade dos seus animais com relação aos genes recessivos e deletérios. E você poder começar um novo trabalho, botando novos genes, genes saudáveis, e você manter um equilíbrio no nível de homozigose e de heterose, mesmo nas linhas mais puras que você tiver. E você conseguir proporcionar um melhor desenvolvimento para o seu plantel. Bem, agora vamos falar sobre a consanguinidade. O que você deve fazer com a consanguinidade, quais são os melhores pontos e o melhor momento para você utilizar a consanguinidade, tudo isso de forma consciente para que você melhore e fixe com melhor eficiência o padrão que você quer. Podemos concluir como consanguinidade o cruzamento de animais que são parentes. Pode ser pai com filha, irmão com irmã, meio-irmão com meia-irmã, filho com mãe, avô com neta, avó com neto. Tem as linhas de sangue, que são mais próximas, que têm uma consanguinidade maior, e as linhas que são menos próximas. Quando você cruza animais que são primos com animais que são primos também,
você acaba aqui tendo uma menor consanguinidade. Quando você cruza filho com mãe, há uma maior consanguinidade, pois o filho vai ter 50% do DNA idêntico da mãe, ou seja, há uma compatibilidade genética maior. E por que usar o cruzamento consanguíneo? Bem, o cruzamento consanguíneo ele é utilizado para fixar as características desejáveis. Como dito, as melhores características são fixadas através do cruzamento consanguíneo. Você só consegue fixar um padrão através da consanguinidade. As espécies, mesmo que demore muito tempo para elas se formarem, para novas espécies surgirem, mas elas se formam através do cruzamento consanguíneo. As espécies elas estão ali em constante cruzamento, então o meio vai selecionando os melhores genes e aqueles genes vão sendo disseminados na população e os animais portadores daqueles genes vão cruzando entre si e aumentando a frequência desse gene em homozigose. Esses animais vão, ao decorrer do tempo, dos anos, dos milênios, esses animais vão tendo características próprias. Por exemplo, as zebras. Quando olhamos as zebras, podemos observar que elas praticamente são iguais, apesar de que elas têm, cada zebra é única, elas têm uma impressão digital como as nossas digitais dos dedos. Mas as zebras, elas se formaram através da homozigose, assim como os leões, os tigres e outras espécies, até mesmo de aves, pavões e até mesmo a própria galinha, a galinha selvagem. Então, elas têm uma repetibilidade muito boa por conta do cruzamento consanguíneo. Então, a melhor forma de se fixar padrão é através de cruzamento consanguíneo. E por que usar esse cruzamento consanguíneo? Como dito anteriormente, para você fixar padrão e também para você identificar o que o reprodutor e o que aquela matriz carrega geneticamente. Podemos deduzir o seguinte: se você tem a suspeita que seus animais carreguem um determinado gene, digamos que um gene recessivo para a plumagem branca, aí o que é que você suspeita? Que você tem esse gene no seu plantel. Você pega uma linha de sangue e você cruza. Você tem o pai e você tem a filha. Esse pai você acha que ele pode ser um portador. Você cruza esse pai com a filha ou esse pai com uma irmã que pertence a essa linha, que tem esse possível gene branco recessivo. Se nascer um animal branco recessivo, você já sabe que aquele galo é um portador e que a filha dele é um portador e que também a irmã dele é um portador. Mas existe uma forma muito melhor de saber que através do teste genético com marcadores moleculares para determinados genes. Mas isso é uma tecnologia que ainda está em andamento, caminhando com passos curtos, mas que um dia vai chegar. Mas até lá, o cruzamento consanguíneo é a melhor forma de identificar os genes, quais genes aquele animal porta. Então, a consanguinidade ela serve para intensificar traços positivos, mas também os negativos. Ou seja, existe também algumas consequências. Quando esse cruzamento ele acontece de forma errônea, não dirigido, quando é um cruzamento não dirigido, mesmo que consanguíneo, onde você não tem tanta noção e experiência, o que pode acontecer? Você pode estar selecionando animais com características de baixa resistência. Então, um animal que já era portador de um gene de baixa resistência, você vai ter um filho que vai ter esse gene em dose dupla, que vai ser menos resistente duas vezes que o pai, duas vezes que a mãe, vai ter um pioramento genético, você pode ter diminuição do peso, diminuição da conversão alimentar, diminuição da resistência, diminuição da fertilidade, diminuição da vida útil daquele reprodutor, daquela matriz, que é a depressão endogâmica. Mas também você pode aumentar os traços positivos. Se você tem um animal extremamente saudável na sua linha de sangue, com a fêmea que também é extremamente saudável, você pode duplicar, botar duas vezes mais as características. Você pode ter um gene bom para a cabeça, bom
para o corpo e deixar esse gene em dose dupla, exacerbando essas características, deixando o animal melhor que o pai, que a mãe, mesmo sendo consanguíneo, porque você vai estar fixando aquelas características que são positivas, intensificando elas e aumentando a sua frequência no plantel. Aqui um exemplo real. Você pode ter um galo excelente e que você pode testar ele para fixar boas características. Você pode fazer um acasalamento com uma filha e observar a prole. Se forem boas, ele é um verdadeiro reprodutor. Mesma coisa a matriz. Se você cruzar essa matriz com um filho e der bons animais, você sabe que essa matriz é uma boa reprodutora, porque o filho já tem 50% do material genético dela e a fusão desse material genético, dando animal melhor, você já tem uma ideia de que aquela matriz e também que aquele reprodutor são bons. Então, isso já te dá um norte para que você possa melhorar ainda mais a qualidade genética do seu plantel e dar um salto muito grande em relação ao mérito genético. Bem, como dito antes, os riscos, problemas de saúde, baixa fertilidade, perca de vigor, galos que não se interessam tanto por galinhas e a mesma coisa as galinhas. Aí fica a dica: nunca use consanguinidade de forma contínua e sem critério. É sempre importante que você tenha o critério. O critério é a base do cruzamento consanguíneo, é você saber o que você quer selecionar. Você sabendo o que você quer selecionar e utilizando os animais corretos, você não vai ter erro. Você vai conseguir ter um acompanhamento, um melhoramento genético muito bom, muito melhor. Então, tudo isso é muito importante para que você tenha um melhor desempenho nas características que você deseja fixar. Agora vamos falar sobre o terceiro tipo de cruzamento, que é a abertura de sangue. A abertura de sangue ela é muito importante também, pois ela aumenta o índice de mérito genético dos seus animais através do maior leque de genes que você pode usar. Então, introduzir sangue novo no plantel, vindo de outra linhagem, de outra família genética, pode te trazer benefícios. E quando você deve usar? Quando o seu plantel começa a perder o vigor, quando ele começa a perder características importantes, aí a gente já começa a querer colocar animais de sangue novo para que você possa ter animais melhores geneticamente. As próprias espécies que, mesmo isoladas, são muito próximas geneticamente, elas dificilmente fazem cruzamentos consanguíneos para que haja uma repetibilidade muito boa em relação aos genes. Por exemplo, quando se tem grupos de cavalo selvagem, por exemplo, você tem um macho com um harém de fêmeas e esse garanhão, ele não cruza as filhas. As filhas permanecem com ele, mas ele não cruza as filhas. Então há um ritual onde um macho, se quer formar um harém, ele toma as filhas desse garanhão. Só que ele tem que enfrentar o garanhão. Se ele for digno e tiver bons genes, ele vai conseguir pegar as filhas desse garanhão e formar um novo grupo. Isso evita que haja um cruzamento consanguíneo. Isso faz com que mantenha saudável a população. Porque a mesma coisa acontece com as aves. Quando você tem um leque de variabilidade genética grande, você consegue ter uma evolução muito maior. Por exemplo, o que Charles Darwin dizia: quanto mais variabilidade fenotípica tinha uma espécie, ele já sabia que aquela espécie tinha maiores chances dos mais aptos se desenvolverem e evoluírem. Ele não sabia ainda da existência do DNA e do genótipo, mas ele sabia que utilizando animais com uma variabilidade grande de fenótipo, se tivesse cataclismas, novos predadores, iriam ser selecionados os animais daquela população mais aptos para aquele determinado ambiente, para aquele determinado predador, e esses animais teriam, essa espécie teria uma nova cara, teria uma nova chance de sobreviver.
a mesma coisa as aves. Quando você tem um maior leque de genes, você consegue ter uma evolução genética maior, porque você pode testar todos aqueles genes. E essa é a vantagem da nossa galinha barão tradicional, por se tratar de uma Land Race, uma raça landraça, uma raça crioula, ela tem cerca de 25% de características variáveis, o que pode tornar ela um bom desempenho em relação à linhagem. Você pode ter uma linhagem X, uma linhagem A, uma linhagem B, que pode te proporcionar características muito importantes, que você pode depois cruzar essas linhagens entre si e gerar animais melhores e resselecionar, causando sempre um maior índice genético desses animais. Então, essa é a vantagem de você ter animais com um certo grau de heterose, de abertura de sangue. Então, quando você cruza linhas diferentes de sangue, você tem um bom vigor híbrido. Lembrando que o vigor híbrido não está sempre relacionado com espécies diferentes, não. O vigor híbrido ele está relacionado à heterose, a azão e azinho, gene dominante e gene recessivo. Quando você quer inserir uma característica ausente, por exemplo, cor, volume de penas, estrutura, crista, você tem que procurar um animal diferente. Se você não tem aquele animal no seu plantel, você tem que buscar de fora. Então você vai estar, consequentemente, fazendo uma abertura de sangue no seu plantel. Então, isso também é um marco importante. Eu vou citar aqui um exemplo real. Você tem um plantel de 1.000 flores, mas está com problema de estrutura. Traga um galo 1.000 flores com boa ossatura para cruzar com as fêmeas. Ou esse galo pode também ser de outra cor, que possa também ter uma característica que dê 1.000 flores. Pode ser um galo caboclo, vermelho, um Colômbia, um Dark Brown. E aí você pode cruzar essas fêmeas e reforçar a estrutura. Mas devemos ter cuidado. Na abertura de sangue, devemos avaliar quais os animais mais aptos, pois uma abertura de sangue mal feita pode também te trazer prejuízos. Você pode destoar muito do padrão racial. Se você tem um padrão que segue essa linha, você pode se distanciar desse padrão utilizando uma abertura de sangue mal feita. Por isso que o importante é você saber o que você quer selecionar e utilizar os meios mais corretos e mais seguros, para que você não tenha problemas no futuro. Então, é muito importante que você saiba analisar, observar quais são os elementos necessários para que você possa ter uma boa abertura de sangue e você não destoe do padrão morfológico, do padrão genético da raça que exige, porque de certa forma o padrão racial ele serve como uma proteção para que você não destoe do padrão. Então ele é um modelo que deve ser seguido e que você, utilizando a abertura de sangue, você tem que estar enquadrado nesse plantel, nesse padrão, para que você não tenha problemas no futuro com relação aos seus animais estarem fora do padrão e não terem um registro, não pegarem um registro. Então, isso vai te dar prejuízo e você vai ter que começar tudo do zero. A consanguinidade você tem que usar com muito critério, apenas para testes e reforço genético, e também para fixação de padrão racial. A abertura de sangue, usar com objetivo claro e com avaliação do reprodutor e da matriz. Ou seja, você tem que ter uma noção do que você quer fazer com a abertura de sangue. Se você quer aumentar a disponibilidade de certos genes no seu plantel ou se você quer que aumente uma determinada característica no seu plantel que está sendo perdida com a depressão endogâmica, com muitos cruzamentos endogâmicos, então você aí utiliza a abertura de sangue. E é importante, o cruzamento sem estratégia é sorte. E a gente não pode ficar à mercê da sorte. Cruzamento com conhecimento é evolução. Se a gente tem a ferramenta evolutiva, a ferramenta que a gente pode utilizar como evolução, temos que usar isso. Porque se a gente usar esse mérito de tecnológico a nosso favor, vamos evoluir. Já se ficarmos o cruzamento a mercê
dar sorte sem estratégia, vamos tirar um animal bom, 3 ruins, 4 ruins, 2 bons. E o nosso cruzamento não vai ser bom. Não vai ser algo perspicaz. Vamos ter muitos problemas, então vamos dar um passo para frente e dois para trás. Um para frente e dois para trás. Então a gente deu 2 passos para frente e voltamos 4 passos para trás. Então isso é muito importante, que a gente tenha noção de como utilizar cada cruzamento e no momento certo. Se você quer criar um propósito e ter um plantel valorizado, você precisa entender a base genética que está construindo. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a clarear suas ideias e te fazer uma melhor seleção do que você quer. Deixa aqui nos comentários qual desses cruzamentos você costuma mais usar ou qual pretende testar. Se inscreva no canal da Federação, continue evoluindo com a gente e também se inscreva no meu canal, Tiago Pedreira, médico veterinário. Lá você vai ter acesso a novos conteúdos e um pouco mais aprofundados nessas questões. Não se esqueça de se inscrever, deixar seu joinha, que é o like, que é muito importante para o fortalecimento do canal, e até a próxima.